Convidamos a pronunciar o discurso de abertura deste evento o Dr. Anderson Luiz Coelho, presidente do CREFIT 4. Pessoal, bom dia. Na verdade, acho que o espaço de fala é da doutora Álida, né, que é par de vocês, mas desejar boas-vindas a vocês e dizer, né, que eu acho assim, todas as vezes que nós vemos um auditório lotado com participação dos profissionais, isso nos dá satisfação, porque é uma oportunidade de aproximação, de escutá-los, né, e da gente ter um espaço realmente de debater todas as nossas necessidades das profissões, ajustar dentro da autarquia as nossas prioridades de gestão. O Conselho, desde o início da nossa gestão, a gente tem tentado falar com todos os atores, né? Então, estudantes, encontro de coordenadores e também tentar fazer eventos em todas as áreas, né? Então, saúde mental, contexto escolares, na saúde funcional, a gente já está pensando nos contextos hospitalares, algumas iniciativas que a gente percebia de carência, com a própria ausência normativa da integração sensorial, saiu daqui de Minas, a resolução da especialidade de contextos escolares, né, foi fruto de um evento e de minuta de resolução aqui do Estado. Então, a participação de vocês em todas as áreas, em todos os nossos eventos, eu acho que isso vai sempre favorecer um alinhamento de entendimento, de ações, né, e para que a gente possa realmente atender não só as demandas de saúde da sociedade, mas da profissão, fazer com que a gente consiga divulgar para os gestores cada vez de forma melhor, né, e para a sociedade, em veículos de massa que a gente tem iniciado campanhas para que a população conheça cada vez mais a definição do papel do terapeuta ocupacional, para que a gente fortaleça a identidade profissional. Estava conversando com o Francisco antes do início, né, que vai falar com vocês. A gente tem em mãos uma profissão que trabalha com a independência, né, do indivíduo. E como professor de ética, bioética, eu sempre falei que isso tem um paralelo muito estreito com a autonomia, né? Então você devolve não só a independência funcional, mas você devolve a autonomia para a pessoa. E eu acho que é uma das coisas que é um tripé, né, um pilar da bioética é a autonomia. Então, né, não adianta a pessoa decidir agir se ela não consegue agir sozinha. Então, se você devolve essa capacidade para ela, juntamente a isso você está devolvendo a autonomia. Então, temos uma profissão extremamente importante e que ainda sabemos que precisamos de fortalecer isso no reconhecimento social, né? Porque a gente ainda não conseguiu, talvez, formar o convencimento de quão importante o que este profissional agrega nos serviços públicos, né? O profissional terapeuta ocupacional, ele é SUS-referência, na sua maioria das vezes, mas ainda assim, diversas políticas que prevêem na equipe de apoio, a gente precisa convencer esse gestor, esse tomador de serviço, de que desta equipe é importante. Então, a gente também agora vamos lançar o LAPIS dentro do CREFIT. O que é esse projeto? É um laboratório de projetos de inserção sustentável, de fazer anteprojetos para o Legislativo e para o Executivo, para que possa fazer garantia de acesso da população à assistência terapêutica ocupacional, assistência fisioterapêutica. Então, nós já elencamos todas as políticas públicas, como captação de recursos, e vamos minutar isso e algumas ações, estratégias, principalmente para que no 13 de outubro vários parlamentares e vários secretários de saúde possam apresentar essas propostas simultaneamente nos municípios, no Estado, para que a gente tenha uma ação coordenada. Isso garante acesso à população e, por outro lado, garante inserção profissional.
né? Então, acho que vocês participem, né, do CREFIT. Eu acho que o caminho nosso não é outro, todo mundo quer chegar no mesmo lugar, né? Então, que vocês possam participar, porque ali cada vez mais é a nossa casa, né? Estamos numa casa de amigos, né, do Corém, mas estamos caminhando para que a gente possa ter um espaço também para nos acolher na própria sede do CREFIT. Nós viemos capitalizando para isso e, né, mais breve do que a gente imagina, a gente pretende dar esse presente para as profissões e para que realmente tenha no CREFIT a casa do profissional, né? Não pensem diferente disso, né? Só que a gente só transforma participando. Então, para a gente, eu tenho certeza que é um motivo de muita satisfação tê-los conosco nessa caminhada, né? Auditório cheio. Conseguimos, né, que agora façamos a transmissão ao vivo desse evento para aqueles que não puderam estar aqui por vaga ou por dificuldades, né, do deslocamento, possa acompanhar, assistir depois. Fica disponível na TV CREFIT 4, né, nosso canal do YouTube. Espero que todos vocês tenham o CREFIT Mobile no celular, tá, para vocês estarem sempre por dentro das atividades que acontecem. Tá? Obrigado pela participação. Acho que, né, você vai chamar. Com a palavra agora, doutora Álida Fernanda Andrade, a vice-presidente do CREFIT 4. Bom dia a todos. Como o doutor Anderson falou, é um prazer enorme ver essa sala lotada de terapeutas ocupacionais numa manhã de sábado, ávidos para aprender e a capacitar ainda mais. CREFIT 4 está de portas abertas para a gente poder dialogar e entender quais outras capacitações, quais outras palestras a gente pode oferecer. Então, todo mundo tem um bloquinho aí que recebeu, se vocês quiserem dar sugestões, deixar para a gente no final, até para a gente entender. Deixa eu colocar no bloquinho. Vai para o bloquinho. Mas a gente tem... A gente tem um e-mail oficial, gente. É o gestãoparticipativa@crefito4.gov.br. Vocês podem mandar, mas pode me dar no bloquinho também, tá? É o tabulo. Contestando ela, gente, porque bloquinho se perde. Vocês têm canais para documentar isso. E aí a gente tem a assessoria do CREFIT que vai jogar isso lá no planejamento estratégico, porque o que vai chegar aqui, isso se perde. Então, documentem, formulem. Todo o calendário anual a gente faz em novembro. Então, assim, vocês têm outros canais, vocês têm NAP, vocês têm ouvidoria e tem o gestão participativa, que é onde a gente tira, além das ideias de conselheiros, mas considerando demandas. O evidência do ano passado foi na área de saúde mental, foi por causa dos 30 anos da reforma psiquiátrica, foi tudo sugestão. Esse ano, a ideia da tecnologia assistiva saiu do gestão participativa, não foi ideia de conselheiro. Então, assim, usem os canais que a gente tem, né? E aí eu estou contestando a vice-presidente aqui no meio de vocês, assim, porque assim, o bloquinho fica muito amador e isso vai se perder. Documenta isso para a gente poder, em novembro, resgatar tudo que passou. Para esse ano, a gente não consegue mudar o custo de mais nada, porque é serviço público, já está tudo programado, estava do ano passado. Para o ano que vem, está na mão de vocês. Então, voltando, eu queria agradecer, não só em nome do CREFIT 4, mas especialmente em nome da comissão organizadora, que foi feita pelas conselheiras terapeutas ocupacionais. Esse evento a gente pensou nele como um evento para trazer, não falar da capacitação de prescrição de órteses e próteses, como a gente conhece, mas trazer temas inovadores. Falar de impressão 3D, falar da nossa experiência na prescrição de prótese, falar como que está esse desafio pelo SUS também, falar da órtese neonatal. Então, esse evento é para vocês, espero que gostem. Não vou me alongar muito na fala para a gente dar início. Muito obrigada pela presença de todos. Dando início à programação deste fórum, convidamos a doutora Amanda Rocha para falar sobre desafios da prescrição de órtese e prótese pelo SUS.
Bom dia a todos, bom dia, colegas. Estou muito feliz de estar falando com todos vocês. A sala está cheia e é um ganho em relação aos outros eventos que eu venho acompanhando. E eu queria agradecer ao CREFITO pela oportunidade. E quando entraram em contato comigo, eu sou Amanda, terapeuta ocupacional desde 2007 e trabalho atualmente em Diamantina, no Ser 4. E quando entraram em contato comigo para poder falar para vocês, falaram se eu poderia falar sobre a prescrição da prótese e órtese. Eu acho que é um tema bastante extenso e eu acho que poderia ter um outro momento para a gente ter esse estudo, que é bem relevante. Mas aí eu propus, a audácia da Theo, eu propus falar dos desafios. Como que eu caí de paraquedas nessa demanda tão importante. E é isso que eu quero falar com vocês. Quais os desafios eu encontro pelo SUS para a prescrição de prótese e órtese? Como falei com vocês, eu sou do Ser 4 de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. E aí, pensando no que eu poderia passar para vocês, de cara, eu já pensei em falar todos os meus desafios, que aí teria tempo da gente conversar um pouquinho e, quem sabe, alguém também ficar à vontade para sugerir, para trocar experiências. Os maiores desafios atualmente que a gente encontra lá no SER é a tabela SUS. É uma tabela de 2007, com uma pequena atualização dos procedimentos, que eu vou falando mais para frente, de 2008. Então, onde está 2008? Então, nossa grande barreira é isso, é prescrever uma prótese e órtese de qualidade para o meu paciente, mas dentro daquele valor que o SUS impõe para a gente. A outra questão são os encaminhamentos tardios. O Vale de Jequitinhonha é uma zona muito carente. E, sem esclarecimento, o paciente não nos procura. Agora, com a nossa atuação, a nossa intervenção e a divulgação, até porque agora estamos com a oficina itinerante, que roda entre os municípios e os distritos, que eu vou falar também. Então, esse paciente está conseguindo chegar. Mas, mesmo assim, ainda tem chegado cotos, tem chegado os pacientes que a gente, infelizmente, chegou a um nível que a gente já não consegue mais intervir, porque ele já está totalmente adaptado no contexto dele. A não dispensação de órtese de membro superior. Na tabela, a gente só tem uma órtese, e essa, pelo menos na minha região, a gente quase nunca, na verdade, eu nunca prescrevi, que nunca teve essa necessidade. E pacientes com dificuldade na compreensão da intervenção e das orientações. Temos pacientes com muita dificuldade cognitiva, e a família também, pelas condições demográficas, pelas situações de vida, pela falta de estímulo. Essa semana passou um caso na nossa triagem da neuroinfantil, uma mãe com 10 filhos, mas na triagem ela mentiu que ela tinha 8, entrou com um bebê com diagnóstico de epilepsia, e ela foi esbarrar lá porque alguém de fora, de longe, abraçou a causa e levou para o SER. E, para chegar lá, ela não tinha noção de nada, então nada do que a gente falou ela compreendeu. E aí, no final da triagem, que eu fui entender o porquê que ela levou essa criança, ela virou e falou que foi pelo benefício. E cadê os outros 10, os outros 9, né? Ela deu. Então, é com essa realidade que a gente luta todo dia. E é um desafio. Não estou aqui para poder falar só coisa triste, não, tá, gente? Por isso que eu quis lançar logo de cara os desafios, para apresentar o meu serviço, falar que, mesmo com os desafios, é possível se intervir com qualidade, pensando na funcionalidade do meu paciente. E o serviço também. Eu não sei se tem, eu já conversei com uma, não sei se tem mais profissionais de SER. Tem mais alguém de algum SER? SER de onde? Rato de Minas. Você? BH também. E conversei com uma de Contagem. Então, o SER, fazemos parte da rede de cuidados à pessoa com deficiência, no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Somos de uma entidade filantrópica mantida pela Irmandade Nossa Senhora da Saúde. Então, é uma irmandade e um hospital, e o SER foi credenciado como filial dessa irmandade, que temos o hospital como nosso apoio. Credenciado pelo Ministério da Saúde no ano de 2003, referência regional na área de reabilitação, e equipe totalmente especializada. Eu vou falar da equipe, temos uma equipe grande, eu falo que eu sou privilegiada, porque eu acho que a equipe do SERS também é uma equipe maior, multidisciplinar, e onde a cada dia que passa eles valorizam ainda mais o trabalho da TO. Realizamos atendimento às pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva e visual, contando ainda com a oficina ortopédica, que confecciona e dispensa órteses e próteses e meios auxiliares de locomoção. Atendemos, em média, 300 pacientes dia, é um número muito alto. Cada dia da semana comparecem municípios diversos, mas tem municípios que são próximos a Diamantina, não sei se todo mundo conhece, a cidade mais linda do mundo. E tem municípios que comparecem todos os dias. Então, o paciente, a gente está lidando novamente com aquele paciente que acorda 2h da manhã, caminha ou pega um carro, vai até a sede do município e vai para Diamantina. A equipe multi-interdisciplinar, temos ambientes normatizados, de acordo com o instrutivo, equipamentos modernos, tecnologia de ponta, e garantimos acessibilidade a todos os usuários. Promovemos a reabilitação integral da pessoa com deficiência. É essa a nossa política. Lá no SER, fazemos o diagnóstico, tratamento e reabilitação, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva. Somos referência na rede, pelo Estado também. Aqui são os nossos serviços de reabilitação auditiva, física, intelectual, visual, serviços diferenciais, que é odontologia, temos um ambulatório de feridas, tratamento de bexiga neurogênica, serviços de órtese e prótese. Aqui é a nossa equipe. Somos 6 terapeutas ocupacionais, não temos TO no auditivo, pela demanda, mas temos um TO na reabilitação visual, 5 TOs. Dividimos entre intelectual, que são 2, e as outras 3 na reabilitação física. Então, dá para ver que é uma equipe gigantesca. No final, vou mostrar a foto de todo mundo. Somos 120 profissionais, incluindo médicos, assistentes sociais, enfermeiros, fonos. E, assim, eu gosto muito de ressaltar isso, porque, assim, realmente é uma região muito precária. E a gente conseguir esses profissionais foi uma luta. Das TOs que nós temos, uma veio de São Paulo, de Ribeirão Preto, e outra de Rio Branco, aqui em Minas. Aqui, nossa missão e valores, eu vou passar rapidinho. Depois, se mais alguém quiser conhecer sobre o SER, é só entrar no site, que eu vou dar no finalzinho. Mas a política e a gestão do serviço gira em torno do paciente, da qualidade de vida. Aí algumas pessoas falam, e a valorização da TO lá? Somos muito valorizados. Eu acho que não é uma sorte, é uma conquista pela nossa intervenção. A gestão, tudo é TO. Todos os programas, todas as discussões e todo o direcionamento, até na parte administrativa, a qual também eu faço parte, que antes não tinha e agora também é um ganho, é um avanço. Vou passar rapidinho, mas quem tiver interesse, depois eu posso mandar também. Agora eu vou falar com vocês do setor de UPM. Aqui são os nossos 2 gerentes. A equipe, temos 2 fisioterapeutas fixos, um na oficina fixa, que a gente tem 2, a oficina fixa e a oficina itinerante. E eu sou a TO de referência do setor de UPM. Porque eu não fico na oficina, pela demanda mesmo. A gente não prescreve a órtese, mas não confecciona, porque não está na tabela.
Então, eu não posso... já tentei usar retalho de termoplástico lá da oficina, um polipropileno, que é difícil demais, mas não posso fazer para um paciente. Eu tenho que pensar naqueles todos os pacientes, então não tem como eu ficar quebrando um galhinho. E aí eu não fico fixa lá. Na itinerante não tem TO, só tem físio também pela demanda. Então, quando o município apresenta caso de demanda para TO, eles entram em contato com a gente e a gente vai, para não ficar rodando sem necessidade. Eu já fui para uma itinerante, fui uma vez para Itabirito, foi uma experiência muito válida, mas, na verdade, as demandas que aparecem são para cadeiras de roda, principalmente as motorizadas, que a gente tem dispensado muito. Inclusive, eu até falei com a vice-presidente da gente estar voltando nesse assunto, que, pelo menos, a cadeira a gente está conseguindo dispensar bastante. Então, os nossos desafios. A portaria, que está ultrapassada, a nossa tabela de 2008. Então, as nossas próteses de membro superior, que variam, a tabela tem de R$ 2.500 o valor de uma, a R$ 6.603. E o nosso fornecedor, que faz a cotação de licitação, assim como todo serviço público, de 3 fornecedores, mas o nosso grande fornecedor é a Toboc. E o preço da prótese, a mioelétrica, é R$ 14.000. Então, assim, a discrepância é muito grande. Aqui eu só coloquei um exemplo de uma das próteses, que é a transmeral, que é 6.000, do valor mais alto. E aquela de 14.000 foi a mioelétrica da mão. Então, a do ombro, a Michelangelo, não sei se vocês conseguem saber quais que são, mas é uma prótese desde a região do ombro e ela é enorme. O preço é muito superior. Aqui eu só coloquei para vocês verem como que aparece a tabela. Quem quiser ter acesso a essa tabela, é só entrar no SIGTAP do Ministério da Saúde e aparece essa telinha. Aí é só preencher órtese, que aparece todas as órteses disponíveis, o número do procedimento e o valor. A título de curiosidade, vale a pena entrar e ver os valores dos nossos procedimentos. Aqui, só a título de curiosidade, os tipos de amputação de membro superior. As que possuímos, a estética, mecânica funcional e mioelétrica. Nesses anos, essa é uma foto nossa, nesses anos todos. Quantas você já treinou? Porque a questão toda não é só prescrever. Prescrever, a gente direciona para um outro serviço ou para uma empresa. Mas aqueles pacientes que a gente atende não têm condições de conseguir de forma particular. Então, desses anos todos, eu treinei duas só mioelétrica, que a gente conseguiu naquela barganhinha com a Toboc. Aí eles mandam um profissional, a gente treina o paciente. Um voltou a trabalhar, a outra, que era mais idosinha, que o coto chegou tardio, super flácido, não se adaptou. Ela preferiu largar para lá. Aqui, o nosso outro desafio é o encaminhamento tardio, que eu já havia dito. Está dando para ver os cotos? São de pacientes nossos lá. Então, o da direita, ele apareceu bem afiladinho. São pessoas que nunca foram orientados para o uso de enfaixamento, nunca foram orientados para a dessensibilização. Esse do meio foi o que me mais horrorizou, que como que a gente ia protetizar esse braço com esse coto parecendo uma bolinha de handball. Pessoalmente, era enorme. Fora a flacidez, como desse daqui. Então, acaba que a prótese, por mais ajustes, por todas as considerações que nós fazemos de acordo com o nosso protocolo clínico, mas o encaixe não fica perfeito daquele paciente que é encaminhado para a gente logo após a cirurgia, logo após a amputação.
E aí, aquela foto do lado de lá, eu quis colocar que tem um lado bom também. Aquele é um paciente nosso que chegou bebê. Ele tem uma formação congênita. E ele começou com a gente e começou a protetizar a parte inferior. Agora que ele já está com 12 anos, começamos a plantar a semente da superior, porque é uma coisa de cada vez. Se for tudo, a paciente, a tendência é abandonar logo em seguida. Só que agora, ele, por todos esses anos, ele optou. A mãe queria protetizar, mas ele optou por não. Mesmo tendo o coto e um pedacinho do que ali dá para ver de polegar, ele já se adaptou. Já escreve, já frequenta a escola, já faz tudo. A gente deixa as portas abertas. Daqui a um futuro, se Deus quiser, tivermos várias mioelétricas, várias 3Ds aí quem sabe. Mas ele passou por uma fadiga tão grande, uma dificuldade tão grande para poder se adaptar com as próteses de membro inferior, que foram custosas, foram vários testes. É uma condição bem difícil, porque os pacientes comparecem ao SER uma vez na semana. Então, nem sempre o município daquele paciente assume a causa do caso, até pelo volume de pacientes que tem que atender. Então, não tem aquele atendimento 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, para dar suporte a gente. Então, o período de adaptação dele foi muito grande. E aí, no tempo que a prótese vai para manutenção, volta para manutenção, ou tem algum ajuste, ele está crescendo. Então, esse período foi bem difícil para o nosso Kim, que a gente apelidou ele, e agora ele não quer a membro superior. Aí é o que a gente tem que pensar. Se realmente a gente dispensa por dispensar, ou a gente põe em consideração o que aquele paciente quer. Às vezes a gente já chega na triagem, amputação transradial, vamos protetizar? Na triagem é bem superficial, é o primeiro contato que a gente tem com o paciente. Eu confesso que na triagem eu não prescrevo. Eu prescrevo só na minha avaliação, quando ele começa a ir. Aí, conversando, vejo o que ele consegue fazer, o que ele já tem de independência e autonomia, porque muitas vezes, igual a prótese, a transhumeral, a mecânica, ela é bem pesada. Então, aquilo ali vai fazer o quê de benefício para ele? Às vezes nem compensa. Então, o que eu quero falar com vocês é o olhar nosso enquanto terapeuta ocupacional, o nosso olhar para o contexto do paciente, e não só dispensar. E nisso a empresa, ela respeita isso. Não tem isso de série histórica, de vamos dispensar, que a gente vê muitos lugares, infelizmente, de atingir meta da série histórica. E a gente não faz isso. Aqui de membro inferior. As de membro inferior, a fisioterapia faz as maiores prescrições e os treinos, mas a gente atua em conjunto, nada impede dela passar para a gente. Eu tenho muitos pacientes de prótese de membro inferior que acabam indo para a terapia ocupacional porque não conseguem ficar de pé no andador, tem dor no membro superior, perdeu aquela função pelo esforço físico, e também não consegue se adaptar às atividades que precisam ficar de pé. Então, a fisio atende junto com a gente. Aqui eu coloquei os tipos que a gente também dispensa, o pé de silicone, palmilhas, e agora as órteses, que é o maior dos nossos desafios. E a Patrícia nos salva. Muitas vezes, porque por mais que o SUS não tenha na tabela aquela órtese para a gente dispensar, a gente não tem que falar assim, não vou nem passar, né? Não, por mais que as condições dos nossos pacientes sejam difíceis, é nosso dever orientar onde procurar. A gente, pelo SUS, a gente não pode virar e falar assim, você tem que procurar serviço tal. Não. A gente dá essa liberdade para o paciente, se ele tiver condições de procurar. Mas eu tive o prazer e a honra de ser aluna da Patrícia, e de tanto chorar na cabeça dela, meus meninos precisam de órtese. Acaba que a gente tem uma parceria muito bacana.
queria agradecer. E aí, quando a gente encaminha aqui para Belo Horizonte, a gente faz um relatório, explica para o município o porquê da importância e o município arca com o transporte e alimentação daquele paciente. Então, por exemplo, ele vem num serviço, agendou para terça-feira, é o município, não é a família que gasta, que tem esse custo, é o próprio município. Inclusive nos retornos, quando são necessários. Eu até coloquei aqui uma fotinha da Patrícia, que realmente é uma grande parceira nossa. Nenhuma dessas órteses são dispensadas, infelizmente. Dispensamos muitas de membro inferior e esses tipos de colete e axilar palmar. Essas de membro inferior também, as polainas. A ITO não desiste nunca. Eu falo que nós somos super. Eu fico na cabeça do físio e na cabeça da oficina para, pelo menos, as polainas de membro superior a gente conseguir fazer com os retalhos, que como a gente tem todo o maquinário lá, então ele não é lançado no sistema, não é computado, mas a gente consegue fazer usando o material que restou de algum lugar. E os técnicos são capacitados para isso, e a gente acompanha todo o processo dessas polainas. Eu não coloquei aqui porque ela também não é dispensada pelo SUS, tá, gente? Mais palmilhas. Os sapatos. E aqui a gente só vou passar um pouquinho para ver que a gente também tem condições de dispensar os meios de locomoção. E estamos dispensando bem, que são os andadores, as bengalas. Então, novamente, não é só, a gente estava conversando antes do início das palestras, da nossa preocupação quanto a só a prescrição por profissionais que não são TOs, que não são físios, às vezes muitos técnicos, que só prescrevem, mas não pensam naquele treino, não pensam naquele contexto do paciente. As cadeiras de rodas. E aqui eu falei das dificuldades da compreensão do paciente, que é um outro desafio, porque a Diamantina está localizada no Vale de Jequitinhonha. E é uma região muito carente de tudo. Então, às vezes, o paciente tem aquela demanda, tem aquele coto bonito, mas não entende nada do que eu falei no treino. Absolutamente nada. Da mioelétrica, eu tive essa dificuldade, porque era uma paciente que veio encaminhada não pela triagem convencional da ortopedia, mas sim da entrada pela oficina. Então, eu não tive o contato, aquela avaliação longa de atendimento semanal com o paciente. E ela tinha questões psiquiátricas muito relevantes. Então, assim, eu neguei a prótese, no sentido de que não tinha condições dela, ela poderia até se machucar. Então, não foi nada saudável, nada funcional. Então, é esse raciocínio que a gente tem que ter. Teve um paciente nosso que foi uma história de um motorista que contou para a gente. Ele levava o paciente uma vez na semana para fazer o treino da prótese. E aí, assim que ele teve alta, que ele levou a prótese para o município, na mesma semana ele largou a prótese para lá. Ele não ligou, que ele ocultou essa informação, ele já estava totalmente adaptado, mas ele queria isso só por causa do benefício. Novamente. Essa apresentação a gente faz nos municípios, da apresentação da itinerante, por isso que tem essas maiores informações. O atendimento pela oficina é pela triagem, a indicação de OPM, avaliação pela equipe de serviço, agendamento de medida, prova, agendamento de entrega da OPM. Quando o paciente já é um paciente ativo, que frequenta o SER toda semana, realizamos os treinos lá. Quando ele mora num município muito distante,
ou as condições clínicas não são favoráveis para ele estar indo toda semana, o profissional da referência do município vai até o SER para a gente conversar, passar o protocolo, discutir, não ensinar aquele profissional, para a gente trocar as informações e ele realizar aquele treino com os feedbacks para a gente. Aqui a imagem da nossa oficina. O prédio do SER é um prédio que foi construído baseado no instrutivo, então é um prédio muito bacana, super acessível e amplo. A oficina agora está passando por reforma, ampliação, porque dispensamos as cadeiras, mas não produzimos, e a proposta pelo programa é da gente começar a produzir. Ficou escurinha, né? A primeira de lá já é a ampliação. A oficina atende na fixa os atendimentos que acontecem e o município do paciente passa as informações para a gente seguir com todo o processo de reabilitação. O agendamento, como chegar ao SER? Aquele município entra em contato, o agendamento acontece via Secretaria de Saúde, então não basta só ir lá no SER, ou ligar, ou mandar e-mail. Tanto para os municípios da rede quanto o próprio Diamantina, o paciente tem que entregar a documentação e encaminhamento na Secretaria de Saúde. Aí a secretaria entra em contato com o SER e agendamos o atendimento. Da itinerante, atendemos atualmente o Naí, Itabirito e Viçosa. Então, a equipe se desloca para esses municípios. E agora, fomos credenciados com o caminhão adaptado. Então, nesse caminhão, que eu vou mostrar a foto para vocês, permite a confecção de algumas OPMs. Tem espaço para TO, tem todos os materiais, chega até a ser incoerente, tem todos os materiais para hortas de membro superior, mas o SUS não dispensa. Temos as panelas, temos tudo. A oficina itinerante é vinculada à oficina fixa. E aqui está o caminhão. Foi o primeiro do país e o primeiro de Minas. Aqui são as imagens de dentro. E aí, com esse itinerante, a gente vai ser capaz de atender norte, noroeste, nordeste, Jequitinhonha e todo o leste de Minas. Então, é toda essa área em amarelo. Então, é um desafio muito grande. Vou passar rapidinho, que é só em termos de curiosidade mesmo. Aqui o fluxo, que eu já resumi para vocês, tá? Sempre parte do município, do paciente, o encaminhamento. Quer que eu volte? Mas só me pedir comando, tá? Aqui são os municípios. Então, assim, sempre não, o caminhão não sai de Diamantina e vai, por exemplo, para Ipatinga, abre as portinhas e recebe a demanda. A logística é toda organizada junto com o Estado e precisa de um polo de referência. O município precisa de uma equipe base para receber esse itinerante. Na região de Governador Valadares, vamos atender 24 municípios. E muitos apoios são o SER, os outros SERs. Por exemplo, Ipatinga, Mantena, Januária, Janaúba, o Naí já tem, Patos de Minas. O município de Diamantina, em conjunto com o SER 4, a CASPED, a GRS e a SRS, realizará visitas em locos para identificar os municípios e pontos de referência para a oficina itinerante. Às vezes, quando for no município daquele paciente e ver a necessidade de uma prótese e aqueles técnicos ou os profissionais que estão não consigam executar naquele tempo, que gira em torno de 2 dias, 3 dias ou uma semana, aquele recurso volta para o SER de Diamantina, para ser trabalhado, e caso não tenha as peças disponíveis, tem essa possibilidade também.
Mas a equipe só se desloca se tiver demanda. Então, aquele volume tem que ser enviado antes, para não ter o uso de custos desnecessários. E os desafios? Como que a gente intervém lá naqueles desafios que eu falei no início? O paciente, a gente orienta e encaminha para outros serviços, a gente dá essa possibilidade para ele. Temos um TO no INSS de Diamantina, e a gente queria entender, a gente está no processo de conversa, porque o INSS, tem algum TO que trabalha no INSS, ele não tem uma tabela que exija valor mínimo e valor máximo daquele dispositivo. O INSS consegue esse recurso, desde que seja para aquele paciente voltar às atividades laborativas. Então, como a gente tem essa questão do valor no SUS, a gente está entrando em contato com o INSS do nosso município para ver, para aqueles casos que podem ter retorno ao trabalho, se eles conseguem uma prótese funcional, de boa qualidade e de tecnologia. É um desafio também. Confeccionar adaptações de OVDs e IVDs, porque às vezes é aquilo que o paciente fala que ele não tem necessidade da prótese, que ele já está adaptado, mas vamos fazer um escaneamento dessa rotina para ver se tem alguma adaptação que a gente possa fazer para poder facilitar ou melhorar ainda mais essas atividades. Temos a Universidade Federal lá em Diamantina, que a gente tem o contato e as parcerias com os pesquisadores e com os laboratórios. E os projetos enviados para o município da Saúde pelo PRONAS. Por toda a questão política, esses projetos estão meio que parados. Antes fizemos muitas capacitações via PRONAS, e eu tenho um projeto para dispensação de órtese de membro superior desde 2015. E parece que agora vai sair o que eu mandei em 2017. Mas saindo é isso que importa, né? E aí é isso que acontece. A gente tenta, por outros caminhos, conseguir essas órteses. Mas eu confesso que está bem difícil. Outra forma que a gente está tentando achar um caminho, vai ter um palestrante falando da 3D, mas a gente está com as impressoras 3D lá, em parceria com a universidade. Então, a parte da engenharia está trabalhando com a gente, só que ainda nós não fizemos, porque ainda está em fase de estudo. E eles também têm todo um protocolo de teste, para a gente... E está tendo teste do filamento também. Então, até hoje, foram produzidos só testes, algumas órteses e a prótese de mão, que eu vou mostrar para vocês. A nossa parceria é com o Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade. Aqui foi a primeira impressão do tutor e da mãozinha. Eu não trouxe para vocês a mão, até para poder discutir com a próxima palestrante, porque a equipe técnica ainda não conseguiu fazer as articulações. Então, não tinha como eu trazer. Mas é um caminho, é uma possibilidade. E aqui está toda a nossa família C. Essa foto já ampliou um pouco mais. E eu deixei alguns folders, o nosso relatório anual, para quem tiver curiosidade, a turminha do CER aí também. Algumas cartilhas de TO, de órtese, de próteses. De órtese não tem, não, tem de treino, de vestir. Não tem nada a ver com o tema, mas eu quis compartilhar com vocês. E das próteses também estão lá na entrada. Aqui são as minhas meninas, que eu brinco, que eu referencio todas elas, e com elas que eu aprendo todos os dias. Elas não puderam vir, mas eu não poderia deixar de apresentar. Porque quem tiver interesse em entrar em contato para troca de experiências em relação ao trabalho, da esquerda para a direita, temos a Ana Ariane, que é a referência do intelectual, a terceira, que é a Mariana,
também referência no intelectual, e agora está fazendo a pesquisa do mestrado dela em desenvolvimento infantil pela UFVJM. A Késia, que é de Ribeirão Preto, da neuroinfantil. Fernanda Neves, da neuroadulto. E Elisa Almeida, do visual. Quem tiver interesse em conhecer mais um pouquinho da gente, esse é o nosso site, onde tem os contatos também dos profissionais que vocês podem enviar, inclusive para mim, para a gente conversar mais um pouquinho. As visitas são sempre bem-vindas e é só ligar e agendar direitinho. Vai ser um prazer receber todos vocês. Muito obrigada.